no serviço, eu não tenho um compromisso congregacional com os meus irmãos. Então você está entulhado. Você precisa desentulhar, esvaziar, para que o Espírito Santo possa fluir. Não é pedir para o Espírito Santo te encher, é pedir para que ele te esvazie. Me esvazie, Espírito Santo, de tudo aquilo que tem tomado o teu lugar na minha vida. Sabe o que você precisa experimentar? É um fluir do Espírito na tua vida. Vou te colocar nesse assunto de maneira mais clara. Vou colocar você bem atualizado nisso. Você nasceu de novo? Nasceu. Tem que ter nascido, não é possível. Senão nós vemos um encontro errado. Nós nascemos de novo, sim. Você nasceu. Você nasceu da água, você nasceu do Espírito. Quando você converteu, o Espírito Santo, ele convenceu você do pecado, da justiça, do juízo. Foi o Espírito Santo que trabalhou a palavra no teu coração para te levar ao arrependimento. O Espírito Santo veio fazer morada dentro de você, ele veio te habitar. Então ele está aí. Então você não precisa orar para ele vir mais. Você precisa orar para que os seus olhos se abram e você perceba o quanto da tua vida natural está sufocando a obra do Espírito. O quanto da tua vida natural impede o fluir dele, comunhão com ele. Então, se você nasceu de novo, você precisa saber que a habitação do Espírito é uma bênção subsequente à conversão, à regeneração. Ele está dentro de nós. Quando Jesus disse assim para os discípulos: vós o conheceis. Olha que coisa linda. Vós o conheceis. Observe aqui. Porque ele habita convosco e estará em vós. Conheceis, habita convosco, estará em vós. Veja o quanto isso é interessante. Porque depois, em Atos dos Apóstolos, os discípulos entenderam isso. Que eles conheciam o Espírito Santo. Aonde que eles conheceram o Espírito Santo? Na vida e no ministério de Jesus. Como o Senhor nos falou ontem, tudo que foi ministrado em Cristo e por meio de Cristo era a obra do Espírito Santo nele. Aonde estava o Espírito Santo naqueles 3 anos e 6 meses do ministério de Cristo? Ele estava em Cristo. Cristo era a habitação do Espírito na terra. Na hora eles não conheceram. Mas depois eles perceberam que eles já conheciam que aquele Espírito que estava em Jesus era o Espírito que estava nele. E que o Espírito neles viria no Pentecoste para dar continuidade à obra de Cristo. E que eles, a igreja primitiva, não era uma obra do Espírito divorciada, desassociada, desintegrada da obra de Cristo. Não. A igreja era a continuidade da obra de Cristo. E quem poderia fazer essa continuidade? O próprio Espírito que estava em Cristo agora estaria neles. Entende, irmãos? Então vós o conheceis, porque ele habita convosco. O Espírito Santo habitou com eles, habitava com eles, porque o Espírito Santo estava em Cristo. Então o conhecimento e a habitação do Espírito estava em Cristo. Mas eles não entenderam. Por isso que Jesus vai dizer em João 14, enfatizar isso em João 16, naquele dia. Porque quando o Espírito Santo veio, eles perceberam que ele veio fazer neles uma obra tão grande quanto foi a obra da redenção realizada por Cristo. E que agora o Espírito que habitava em Cristo é o Espírito que habitava neles. E eles poderiam seguir nas mesmas obras de Cristo. E foi isso que aconteceu. O Espírito Santo veio e habitou. Irmãos, preste atenção em algo que eu vou te dizer. A obra de Deus, ela pode ser resumida em 3 partes. E nós não podemos tirar o Espírito Santo dessa obra. A primeira obra de Deus é a obra da criação. Quando você estuda a obra da criação, você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então você vai ver tudo isso. E o Espírito de Deus pairava
Pairava. Sabe o que significa essa palavra pairava no hebraico? Dá ideia como uma galinha que está chocando os seus ovos. O Espírito Santo estava ali, na obra da criação, como uma galinha chocando os seus ovos. Então você vê que o Espírito Santo está na criação. Aí você entende, essa é a obra da criação. Então Deus criou todas as coisas. Deus estabeleceu o universo. Criou todas as leis do universo. Criou todas as leis que governam o tempo, a matéria, toda a biologia. Tudo foi criado pela palavra do seu poder. Então nós temos a criação. Agora, a segunda obra de Deus é a obra da cruz. Essa obra é tão importante sobre todos os aspectos. Porque se não houvesse aquela cruz, toda a criação se desintegraria. A vida perderia o sentido. E o caos tomaria toda a criação de Deus. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, permita-me colocar da seguinte forma, como a coroa daquela criação de Deus. O homem que foi criado, diferentemente de tudo, à imagem e semelhança de Deus. O homem que foi criado para expressar Deus. Este homem, ele estaria completamente desintegrado, perdido e condenado. E ele seria a maior perversão na criação. Mas graças a Deus veio a cruz. Quando a cruz veio, ela coloca tudo em ordem. Agora nós podemos dizer a criação, o homem, tudo foi colocado sobre esse poder integrador que é a cruz de Cristo. Mas a cruz não poderia fazer tudo sozinho. E coloco isso com extremo cuidado. Porque ainda precisava de um outro ato de Deus. E que ato seria esse, irmãos? Porque a criação não poderia ficar sozinha. Então veio a cruz. E talvez esse aspecto da cruz a gente não tenha percebido. A cruz, ela é um ponto integrador. Ela integrou todo o universo de Deus. Agora, tudo pode ser colocado aos pés do cabeça exaltado, que é o nosso Senhor Jesus. Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Tudo um dia Deus vai colocar. E por que Deus vai colocar? Porque a palavra convergir ali vem de um vocábulo do texto grego que significa colocar novamente todas as coisas aos pés do cabeça exaltado. Porque nós sabemos que quando o homem pecou, a criação sofreu um profundo impacto. Paulo revela isso com muita propriedade em Romanos capítulo 8. A criação foi entregue à vaidade. Ela perdeu o seu propósito real, porque ela foi criada para a manifestação da glória dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus, por meio da criação, exaltassem a Cristo como cabeça de todas as coisas. Isso não aconteceu, irmãos. O pecado veio. Mas o pecado não foi capaz de destruir tudo. Não foi capaz de destruir nem a criação e nem o homem, porque agora nós temos a cruz. Mas a cruz não poderia ficar sozinha. A cruz não poderia ser a cruz de 2000 anos atrás. Aí tem um outro ato de Deus. E esse ato, irmãos, ele tem que ser tratado com toda seriedade como a cruz. O Pentecostes. Agora o Espírito Santo veio para trazer real tudo o que Cristo alcançou lá na cruz. Agora se torna uma realidade dentro de nós. A cruz não seria a cruz se o Espírito Santo não fosse derramado no Pentecostes. Assim como está a cruz para a criação, está o Pentecostes para a cruz. O Espírito Santo veio para fazer esse sublime papel de substantificar, de trazer à realidade tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós temos que entender, irmãos, que a cruz é o mais extraordinário ato de Deus, de amor, de graça, de misericórdia. Nunca conheceríamos Deus se não fosse pela cruz. Nunca conheceríamos a misericórdia de Deus se não fosse pela cruz. Nunca conheceríamos a graça de Deus se não fosse pela cruz.